Em clima festivo, a gente vai trabalhar o quê? Um conteúdo que costuma cair muito no Enem. É fácil? Não. Mas as questões costumam ser muito repetitivas. Então, se eu souber fazer uma, provavelmente eu vou saber fazer todas na prova, que é, ó, aproveitando o clima festivo, funções trigonométricas, tá? Ah, professor, por que que tem uma onda aí? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas Tchacabum, pessoal só um pouco mais velho deve conhecer, a garotada já não. Tchacabum, quando fez uma certa música, eles estavam pensando em funções trigonométricas. Eu não sei se vocês têm essa ideia, se vocês têm essa informação. Mas eles falaram, não, formados por matemáticos, né? O grupo Tchacabum. E aí eles olharam para uma função trigonométrica e aí veio a ideia da música. Olha a onda, tá bom? Então, funções trigonométricas são o quê? Funções trigonométricas, hoje a gente vai trabalhar só dois tipos, que são os que caem no Enem. A função seno e a função cosseno. Então, uma função trigonométrica, elas são funções aonde eu tenho uma razão trigonométrica. Por exemplo, olha aqui comigo. F de x igual a seno de x. É uma função trigonométrica. Por que é uma função trigonométrica? Porque a minha variável independente, o x, representa um ângulo, representa um ângulo relacionado ao nosso seno, à nossa razão trigonométrica. Então, a gente vai chamar de função trigonométrica sempre que o x tiver representado um ângulo da função seno, da função cosseno ou da função tangente. Mas, de novo, tangente não costuma cair no Enem. Então, é seno ou cosseno. A nível de curiosidade, por exemplo, ó, para a gente conseguir reconhecer, essa função aqui, ó, x cosseno de π, não é uma função trigonométrica. Por que que ela não é uma função trigonométrica? Porque o x, esse x aqui é de negativo, tá? Não é de cosseno de π vezes x, não. Porque o x aqui, ó, a nossa variável independente, ela não representa um ângulo da cosseno, ela representa um valor inteiro numérico, pode ser real, que está multiplicando o cosseno. Então, isso não vai ser, ó, errado uma função trigonométrica. Então, função trigonométrica é sempre que o x representa um ângulo do seno. Ele está aqui, ó, coladinho ao seno na direita, tá bom? E vamos dar uma olhada nos tipos de função. Eu tenho, o primeiro tipo de função que a gente vai ver é a função seno, que é a senoide, que é a função canônica da senoide, que a gente chama de f de x igual a seno de x. E aí, Tia Kabum, quando viu isso pela primeira vez, ele falou: ih, caraca, a função seno tem esse comportamento de olha a onda, olha a onda. Então, a função seno, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, de onda. Começa sempre da metade da onda, vai subindo, chega aqui no ponto máximo da onda e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou no ponto mínimo da onda, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até completar uma volta inteira no círculo trigonométrico, ó. Esses pontos aqui, ó, eu vou dando uma volta, dei uma volta, parei aqui em cima. Cheguei no ponto máximo. Continuei andando no círculo trigonométrico, aí eu tô fazendo esse trajeto aqui, ó. Agora eu tô descendo, ó, tô descendo no círculo trigonométrico. Parei no ponto zero, tô descendo até meu ponto mínimo. Parei no meu ponto mínimo. Depois continuo. Porém, no círculo trigonométrico, eu não saio só de zero e dou uma volta completa. Eu posso dar várias voltas. Então, olha o que pode acontecer, ó. A onda continua. E aí eu vou mostrar para vocês rapidinho
um outro arquivo que dá para a gente trabalhar com geometria dinâmica. A gente consegue trabalhar isso que eu estou falando para vocês de forma dinâmica. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Eu vou enviar para vocês esse arquivo. Olha o que está Sim. acontecendo. Funções trigonométricas. Vamos começar pela função seno e vamos ver o comportamento dela, ó. Eu estou aumentando o meu ângulo, ó. Conforme eu vou crescendo no círculo trigonométrico, eu vou aumentando o meu ângulo, ó. Estou crescendo, estou crescendo. Olha aqui embaixo o que está acontecendo com o gráfico dessa função seno. Ó, chegou no ponto máximo do seno, que é aqui em cima. O que que ela vai fazer? Começa a descer. Começa a descer, começa a descer, começa a descer, começa a descer. Chegou aqui. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. É muito tchacabum, né? Chegou aqui embaixo, no ponto mínimo. Esse vai ser o ponto mínimo da nossa função, tá? Trigonométrica. Depois vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Cheguei aqui, ó. Lembrando que uma volta toda vale 360 graus, que em radiano é igual a 2π, tá? Então, sempre que eu chegar, sair do zero e chegar no 2π, quer dizer que eu dei uma volta completa no nosso círculo trigonométrico. Então, eu completei aqui, ó, uma onda. A gente fala que a gente tem uma onda quando eu saio de um ponto inicial e depois volto para aquele ponto inicial. Então, saí daqui, dei uma volta completa e voltei para o mesmo ponto, isso daqui é o que a gente vai representar como uma volta. Só que acaba em uma volta? Não, ó. Eu posso continuar. E a onda vai continuar com o mesmo sentido, tá? Ó, subiu, depois desceu. Continua no mesmo sentido, ok? Então, esse a gente vai falar que é o gráfico da função seno. Esse é o gráfico da função seno. E o da cosseno, professor? O gráfico da cosseno vai ser assim agora, ó. Vou botar os dois. Função seno. Eu parto do zero, começo aqui do zero, começo crescendo, chego no π, vou decrescendo. Completei uma volta, sigo o mesmo caminho, tá? Aqui, ó, vou seguir da mesma forma. Agora, função seno. Função seno vai ser como, ó? Começo aqui de cima, do 1. A função, desculpa, função cosseno. A função cosseno eu sempre começo do máximo, do valor máximo dela. Então, a função cosseno eu sempre vou começar do máximo. O valor máximo é sempre 1, tá? Isso é importante para a gente. O máximo e o mínimo da função são o máximo 1, o mínimo 1. Da função canônica, f de x igual a seno de x. Então, ó, começo daqui, vou descendo. Vou descendo, vou descendo. Cheguei no menos 1, vou subindo. Vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Voltei para o 1. Começo a descer. Então, ó, esses são os nossos limites. O gráfico não vai passar de 1 e nem vai ficar menor que menos 1, tá? Isso se a gente for contar a função canônica, seno e cosseno, tá? Porém, a gente pode modificar isso. Nossa, eu compartilhei errado. Porém, a gente pode modificar. Eu posso, por exemplo, multiplicar a minha função por 2, eu posso dividir a minha função por 2, eu posso somar um valor à minha função. Então, a função seno, ela só vai de zero, ela vai de 1 a menos 1. Então, a onda vai indo de 1 a menos 1. A função cosseno também, ó, ela vai de 1 a menos 1. Beleza? Porém, qual a diferença das duas? Função seno, eu começo da metade da onda. Então, a função seno, ela sempre intercepta o eixo vertical, ela sempre toca no eixo y
o vertical, na metade da onda. Então, tocou na metade, função seno. Tocou no ponto máximo, função cosseno. Essa é a diferença das duas, mas as duas são ondas, tá bom? Ó, aqui, ó, ambas vão funcionar como onda. Só que uma vai começar do meio, a outra vai começar do ponto máximo dela. Na função seno, o ponto máximo é 1 e o ponto mínimo menos 1. A amplitude, que é outro elemento interessante para a gente, é sempre a distância do ponto máximo até a metade da onda. É isso que a gente vai chamar de amplitude, ou do ponto mínimo até a metade da onda. Então, essa distância aqui que vai ser o tamanho da amplitude. Então, ponto máximo até a metade é amplitude, ou do ponto mínimo até a metade, amplitude. E o que é o período? O período de uma onda é o tempo necessário para dar uma volta. Então, é a distância de onde eu comecei a minha onda. Comecei daqui, ó. Vim aqui, ó. Cheguei no ponto máximo, cheguei ao ponto mínimo, voltei para o início. Quanto vale essa distância aqui, ó? Eu comecei do zero e fui até o 2π. Então, nosso período vai ser de 2π. Então, o período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Beleza? Esses elementos são extremamente importantes. Por quê? Porque por mais que na função seno eu tenha esses valores aqui, o que vai acontecer se eu somar um valor à função seno? Por exemplo, se eu somo 3 a nossa função seno. E é isso que a gente vai ver agora, tá? O que a gente vai chamar de parâmetros da função seno e cosseno. A função seno, mesma coisa, ó. Ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1, amplitude 1, ó, que é a distância da metade da onda até o ponto máximo, ou da distância da metade da onda até o ponto mínimo, que vale 1. E o período é o tempo necessário para dar uma volta, ó. Ele sai do 1, do ponto máximo. Andou, andou, desceu, 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 chegou no mínimo, subiu, 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 ó. Terminou uma onda completa aqui. Então aqui ele deu uma volta completa. Em quanto tempo ele deu? Ele sai do zero, aqui, ó, e vai até o 2π. Então ele demorou 2π para dar uma volta completa. Agora, aonde eu quero trabalhar mais forte com vocês, que é o que cai no Enem, é essa relação aqui, do parâmetro da função senoide e cossenoide. Toda função seno e cosseno, ela vai ser representada dessa forma. Ó, a verdadeira forma de representar seria assim, tá? A vezes seno de bx mais c mais d. Só que o Enem não costuma cobrar esse parâmetro que está aqui no meio, tá? Esse parâmetro C que eu coloquei aqui, que é o parâmetro que soma o x. É o parâmetro que está somando o x dentro do parênteses. Então, como o Enem não costuma cobrar, a gente vai trabalhar com uma relação sintetizada dessa relação maior aqui, que é a relação geral. Então, eu vou ignorar esse valor que está somando x e vou trabalhar com essas duas leis de formação para a função seno ou para a função cosseno. Então, essa primeira é da função seno, que é o quê? A vai ser um número, A, B e C representam um número, que eu vou multiplicar o seno, o B representa um valor que vai multiplicar o x, e o C, um valor que vai somar todo mundo, vai somar o seno. Então, A e C, eles vão estar relacionados ao seno. O B vai estar relacionado ao x. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno, tá bom? O importante é a gente saber o que o A, o B e o C interferem no gráfico de uma função trigonométrica. O A vai interferir na amplitude, no tamanho da onda. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aqui na tela. A câmera tá ligada? Estão conseguindo me ver? Sim.
Olha só o que eu vou fazer. Se eu aumento o meu A, que mexe na amplitude, é como se eu tivesse, ó, deslocando, alargando a minha onda no sentido vertical, ó. O seno, o gráfico da função seno normal, que a gente viu, era esse aqui, ó. Vinha até aqui, depois descia, vinha até aqui, ó. Chegava no ponto mínimo, depois subia. Só que sempre como ponto máximo 1 e ponto mínimo -1, certo? Era isso que a gente tinha visto para a função seno. Só que olha só, e se eu multiplicar a minha função seno por 2? Se eu estou multiplicando a função seno por 2, eu estou alargando no sentido vertical a minha onda, ou comprimindo ela. Então eu estou, ó, alargando ou comprimindo. Se eu multiplico ela por 2, quer dizer que eu estou dobrando no sentido vertical a minha onda. Se antes o meu ponto máximo era 1, agora o meu ponto máximo vai ser 2. Se antes o meu ponto mínimo era 1, agora o meu ponto mínimo vai ser -2. Então, eu estou duplicando o máximo e o mínimo da função. Antes era 1. 1 vezes 2, 2. Antes era -2. Antes era -1, desculpa. 2 vezes -1, -2. Então, ó, eu estou aumentando, eu estou dobrando a minha amplitude. Lembrando que a amplitude é a distância do ponto máximo até a metade da onda ou do ponto mínimo até a metade. Então, agora, ó, vale 2. Eu tenho 2 de distância, tá? Então, o parâmetro R interfere nisso, ó. Ele alarga ou comprime a nossa onda. E como é que a gente pode achar o valor de A? Vamos supor que eu te dei um gráfico e eu quero que você encontre essa fórmula aqui para o gráfico, beleza? A lei de formação dessa função. Então vai ficar y igual y é f de x, é a mesma coisa. A, beleza? A, que multiplica o seno de x. Mas quanto vale o valor de A? Pensa comigo, olha só. Do ponto máximo até a metade, eu tenho que ter a minha amplitude. Deixa eu apagar isso daqui. Do ponto A para o meu ponto, para a minha metade, eu tenho a minha amplitude. Do ponto mínimo até a metade da onda, eu também tenho amplitude. Então, do ponto máximo, que eu vou chamar de Mzão, até o ponto mínimo, que eu vou chamar de Mzinho, eu tenho duas amplitudes. Então, ó, duas amplitudes vai ser igual ao ponto máximo menos o ponto mínimo, que é a distância dos dois. Passo esse 2 para o outro lado dividindo, eu vou chegar nessa fórmula. Então, a amplitude é a metade da distância do ponto máximo até o ponto mínimo. Vamos ver isso aqui, ó. Qual a distância do ponto máximo até o ponto mínimo? Ó, distância é sempre ponto máximo menos o ponto mínimo. Vai ficar, ó, distância 2 menos 2, que o ponto mínimo é -2. Menos com menos vai dar mais. Então, 2 mais 2, que é igual a 4. Então, a distância do ponto máximo até o ponto mínimo... Professor, você se mutou. Foi agora só? Foi no finalzinho da explicação. Tá, obrigado. Então, a distância vai dar 4. Se a distância é 4, a metade da distância é 2. Então, a amplitude é sempre a metade da distância, tá? Entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Não importa se vai dar um valor negativo ou não? Então, a metade da distância, o ponto máximo vai ser sempre positivo e o ponto mínimo sempre negativo. Então, não vai dar um valor negativo, tá bom? Agora, o A, ele pode ser negativo, tá? O A, ele pode ser negativo ou positivo. E aí a gente vai ver quando o A vai ser negativo, beleza? Mas, por isso que eu botei aqui módulo de A. Mas o A, a distância, sempre vai ser um valor positivo, porque distância não pode ser negativo,
Tranquilo? Então, se você pega o ponto máximo e diminui do mínimo, sempre vai dar um valor positivo. Tranquilo? Beleza? E aí vai ser Beleza. sempre a metade da distância. O parâmetro B, ele já está relacionado a o período da onda, que é o quê? O tempo necessário para dar uma volta. Vamos pensar aqui nessa função aqui que eu coloquei. Olha só, qual foi o tempo necessário para dar uma volta? Vamos começar aqui do ponto máximo, ó. Ela está no ponto máximo, ela bate no ponto máximo em π sobre 4. E ela bate no ponto máximo novamente no 5π sobre 4. Então, qual é o tempo para ela sair do ponto, completar uma volta e voltar para o mesmo ponto? 4π ou π? Essa distância aqui, que vai ser 5π sobre 4 menos π sobre 4. Isso vai dar, se o denominador é o mesmo, eu posso repetir, 5π menos π, 4π sobre 4. Cancelo aqui, ó, simplifico 4 com 4, π. Então, o tempo para dar uma volta agora para essa função é de π unidades. Quer dizer que eu demorei π para dar uma volta completa. Então, vai ser sempre a diferença entre as componentes horizontais, os valores de x dos pontos máximos da onda, ou dos pontos mínimos da onda, beleza? Então, essa diferença vai ser o valor do período t. Então, t seria igual a π para essa onda, tá? Esse é o período. Mas como é que o b está relacionado com o t? Vamos pensar que o nosso parâmetro b é a quantidade de ondas que passam num período de 2π. Por exemplo, aqui, quantas ondas, quantas voltas eu dei até chegar em 2π? Vamos lá, ó. Saí daqui, andei π, dei uma volta, andei π. Dei mais uma volta, 2π. Então, eu andei 2π unidades através de duas ondas. Logo, esse número de ondas aqui vai ser o quê? O valor de B. Então, o valor do parâmetro B, ele está relacionado a quantas ondas completas eu tenho, quantas voltas completas eu dei até atingir a distância de 2π, tá? O tempo de 2π. Uma ideia que eu vou trabalhar com vocês é, a gente pode entender isso como velocidade também, tá? Pensa aqui, ó, o período é o tempo. O módulo de B vai ser a velocidade e o 2π a distância. Vocês viram em física que velocidade é igual a distância sobre o tempo, tudo bem? Vamos supor que a distância vai ser sempre de 2π. Eu quero saber qual a velocidade dessa onda, que vai ser o módulo de B, para que ela atinja a distância de 2π. Só que isso vai depender do tempo, porque a minha distância é fixa, vai ser sempre 2π. Agora eu quero saber qual o tempo que ela levou para dar esse número de volta, para atingir essa distância. Se eu achei que o meu período, que é esse tempo, é de π, eu vou dividir, ó, módulo de B igual a 2π sobre π. Isso vai dar 2. Quer dizer que a minha velocidade é de 2. Então, o parâmetro B, ele vai relacionar sempre dessa forma, ó. O período ele vai te dar na questão, o 2π é fixo, e aí, através do período, você vai encontrar o parâmetro B. Eu vou fazer isso com o exercício, vai ficar mais fácil. E o parâmetro C, ele é o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical. Eu jogo a onda para cima ou jogo a onda para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha função seno, ela sempre bate no zero na metade. Agora ela está batendo na metade no número 3 em relação ao eixo vertical. Então, ela está cruzando o eixo vertical no 3. Isso quer dizer o quê? Que eu empurrei a minha onda 3 unidades para cima. Beleza? Como é que eu acho o nosso parâmetro C? O nosso parâmetro C
ele é a quantidade, o número relacionado ao quanto eu joguei a minha onda para cima ou para baixo. Então, o C vai estar relacionado com esse deslocamento vertical. Quanto eu desloquei minha onda para cima, quanto eu desloquei para baixo. Isso vai ser igual a, por exemplo, como é que a gente pode encontrar o C? Só olhar aonde ele está batendo no gráfico. Aonde ele está batendo no gráfico, se for uma função seno, vai ser o nosso C, tá? Vai ser o valor do parâmetro C daquela fórmula que eu mandei anteriormente. Agora, uma outra forma de calcular o C é pega o ponto máximo, soma com o mínimo e divide por 2, porque a metade da onda está na metade entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então você vai pegar o ponto máximo 4,5, somar com o ponto mínimo 1,5 e dividir por 2. Isso vai dar 6 sobre 2, vai dar 3. Esse é o parâmetro C. Para a gente terminar, deixa eu só dar uma observação para vocês. O A e o B, eles podem ser positivos. Se o A for um valor positivo, a minha onda segue o mesmo sentido, ó, crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo. Se o A for negativo, eu inverto a minha onda, ó. Aonde ela estava no valor máximo, que era aqui, ó, no π sobre 2, agora ela vai estar no valor mínimo, no π sobre 2. Isso se o A for negativo. Se o A for positivo, eu vou ter esse sentido. Vou mostrar para vocês um exemplo para a gente terminar e começar a orientação. Olha só. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P da massa em função do tempo. Em um sistema de coordenadas cartesianas, esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos A cosseno de WT, ou P de t igual a mais ou menos A seno de WT, em que A é maior que zero. Ó, ele falou que o A é maior que zero. Em que A maior que zero, desculpa, é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência. O A pode ser positivo ou negativo, pela fórmula ele colocou as duas opções. Que se relaciona com o período pela fórmula, então aqui ó, W é igual a 2P sobre T. Então vamos lá. Vamos olhar aqui para a fórmula. Primeiro, eu quero saber, a primeira coisa é identificar se é uma função seno ou cosseno. Esse gráfico aqui é de função seno ou cosseno. Primeiro, ele está cruzando o eixo vertical, que é esse P aqui, no ponto máximo, mínimo ou na metade. Se ele estiver cruzando na metade, é função seno. Então, metade, seno. Se ele estiver cruzando no máximo ou no ponto mínimo, é uma função cosseno. Essa função é uma função seno ou cosseno? Ó, ele está cruzando aonde? No menos 3 é uma função cossena. No mínimo, ele está perfeito, ele está cruzando no ponto mínimo. Então é uma função cosseno, porque ele não cruza na metade. Então cruzou na metade, função seno. Não cruzou na metade, função cosseno. Então, se você sabe que é uma função cosseno, ó, você já elimina a letra B e a letra E. E a letra E. Ai, e caraca. Ah, vou deixar assim agora com tradução simultânea, tá? Para a gente terminar. Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou agora descobrir a amplitude, porque o valor que soma esse A aqui, o valor que multiplica, desculpa, a função seno cosseno é a nossa amplitude. A amplitude é a distância da metade da onda até seu ponto máximo ou mínimo. Qual é a distância do ponto máximo até a metade da onda? 3. 3. Então, tem que ser 3. Mas pode ser positivo ou negativo, ó. Já está falando que é positivo ou negativo. Quando que a função cosseno é positiva? Quando ela começa do máximo. E quando ela é negativa, quando ela começa do mínimo. Ela começou do máximo ou do mínimo? Do mínimo. Então é Do negativo. mínimo. Então o A tem que ser negativo. Tem que ser menor que zero. Então o valor do A tem que ser menos 3.
porque ela é negativa, mas com uma distância com valor absoluto de 3. Então, a nossa função, por enquanto, é a seguinte: menos 3 cosseno de alguma coisa. Aqui você já teria a resposta, que é a letra A, porque é a única opção que tem menos 3 cosseno. Mas vamos trabalhar com W. O que que significa o W? O W é o período da função, ele está relacionado com o período. 2π sobre t, que é o período. Então, se eu souber o período, eu consigo descobrir o valor de W. O W, lembrando, é a velocidade. Então, olha só, vamos olhar para o período. Ele começa do ponto mínimo. Andou, 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 subiu, 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 subiu. Quando que ele volta para o mínimo? Então, a que distância no eixo X ele leva para voltar para o ponto mínimo? Uma distância de π unidades, ó. Ele sai do zero, sobe, 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 volta para o mínimo no ponto π. Então, o nosso t, que é o nosso período, tem que valer π. Então, o W vai valer 2π sobre π, que é igual a 2. Então, eu tenho que o meu parâmetro W tem que ser 2, que é o valor que acompanha o X. Isso vai dar 2t. Beleza? Eu não tenho mais tempo, mas eu tenho mais uma questão aqui embaixo e eu peço que vocês façam. Pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã, e me mandem qual resposta vocês encontraram. Beleza? Trabalhinho de casa. Essa daqui vocês vão tentar descobrir e me mandar. Beleza? Tranquilo? Lembrando que essa função ela vai ser da forma f de t igual a seno ou cosseno t, tá? Vou botar aqui, ó, seno ou cosseno t, v que multiplica, desculpa, calma aí, vai ser a seno ou cosseno de t mesmo, porque não tem ninguém multiplicando t, mais um certo valor que eu vou chamar de b. Beleza? Então, para achar a lei de formação, eu preciso saber o A e o B. Aí, por favor, vocês me mandem, tá bom? Um beijo para vocês. Tem alguma dúvida muito que eu posso tirar agora, rapidinho, em relação a isso? Um spoiler que eu vou dar de como cai isso no Enem. No Enem, geralmente cai, ele vai te dar o gráfico e aí você tem que achar a lei de formação, a carinha da função. Ok, professor. Valeu, mestre. Foi. Parabéns aí mais uma vez, hein? Muito obrigado. Gente, então, vamos lá. Então vamos para a orientação, né? Não sei se os professores estão aqui já. Eu tô por aqui. Estou. Vou ligar a câmera aqui, gente. Hoje eu tô sem câmera. Só não esqueça de estudar isso, tá? Função trigonométrica. Faça esse problema, porque isso costuma cair muito no Enem. Hoje eu vou pegar doce. Não vou fazer trabalho nenhum. Tô brincando. Ah. Que isso? Que absurdo, né? Que absurdo. Boa ideia, né? Vou fazer isso. Semana que vem, vou distribuir doce. De aniversário? Não, na turma de vocês. Semana que vem, vou distribuir doce para vocês na nossa aula, beleza? Não. O seu doce... Beleza? Tranquilo? Então, semana que vem, doce na Só turma de porque vocês. semana que vem é online. Como é que vai distribuir doce online? Exatamente. E aí, pessoal, vamos iniciar? Bom dia, professor.